Bom, e aí, galerinha, voltamos novamente falando sobre a questão dos fonemas, né? Nessa questão fonológica, a gente também tem a questão da sílaba, que eu já falei anteriormente para vocês. O que é a sílaba? A sílaba é o nome que se dá ao encontro de uma consoante e uma vogal, ou ao encontro de duas vogais, né? Isso a gente chama de uma sílaba. Por exemplo, se eu tenho aqui a palavra, se eu tenho escrito casa, eu tenho duas sílabas, porque eu tenho um encontro de uma consoante mais uma vogal e um encontro de uma outra consoante mais outra vogal. Então, isso aqui é sílaba. Mas também eu poderia ter isso aqui, né? Como eu já falei anteriormente. Ba-u. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o que? Um encontro de uma consoante mais uma vogal, mais outra semivogal, tá? Então, o que acontece aqui? Como eu falo isso aqui separadamente, como você ouve eu articular duas vezes a boca, que eu falo ba e depois falo então você percebe que aqui tem duas sílabas, ok? Duas sílabas tem aí. Então, sílaba é isso, é o encontro sempre de vogais com consoantes. Tá? Aqui também a gente pode ter aqui, ó, anel. Você vê? Você ouve essa sílaba aqui. Isso aqui é uma sílaba, porque tem som. Você está ouvindo a e está ouvindo a outra sílaba, nel. Então, você já sabe o que é sílaba. Depois a gente tem a questão das regras. O que significa as regras? As regras são as regras de divisão silábica. Eu preciso saber dividir as sílabas, ok? Eu preciso saber dividir a sílaba. E como é que eu sei dividir as sílabas? Se eu percebo que ali, por exemplo, aqui, eu não falo sua CA casa, sua CA za. Eu não falo sua CA é bonita. Não, eu falo aqui, na verdade você vê que aqui tem um som apenas. Você vê que, ou seja, desculpa, aqui existe uma sílaba. Aqui não tem duas sílabas, aqui existe uma sílaba só. Casa, ok? Então eu conheço essa questão das sílabas. Então aqui eu tenho uma sílaba só. Agora, como é que eu faço? Se eu sei que eu emito um som aqui, K, e depois aqui o za, o que eu faço? Eu vou separar as sílabas. Se eu separei as sílabas, separa as sílabas da palavra casa, eu boto casa. Separa as sílabas da palavra casamento. Eu falei casamento. Você percebeu que há quantas sílabas aí? Casamento. Então, tem que ser separado. Eu tenho que separar como? Eu tenho que separar assim. Depois o za, e depois o men, que é isso que a gente ouve, e o to, casamento. Então, eu estou diante de uma palavra que tem 4 sílabas, ok? 4 sílabas, tá? Tudo bem. Continuando. Então, isso tudo aí a gente sabe que é sílaba. Isso não é novidade para você, até porque você já viu isso, como eu já falei anteriormente, né? Agora a gente vai ter que saber as regras. A gente tem algumas palavras que elas têm uma complexidade nas sílabas. Ela tem, por exemplo, tem uma sílaba que tem, dentro dessa uma sílaba, eu tenho 2 consoantes. Aí, como é que eu faço para separar as sílabas? Aí eu venho para onde? Eu venho para a questão dos dígrafos. A gente sabe que tem dígrafos separáveis e dígrafos que se mantêm juntos, ok? Aí a gente vai ver isso aqui. Por exemplo, a gente conhece, a gente aprendeu, a gente gravou desde a 2ª série. Quais são os dígrafos? Aí a gente dizia SS, RR, LH, NH, CH, SC. A gente gravou isso. Só que dentro desses dígrafos existem aqueles, como eu falei anteriormente, que são separáveis e aqueles que permanecem juntos na sílaba, ok? Então, a gente vai ver algumas regras para isso também. Por exemplo, eu tenho aqui chiclete. Chiclete. Então, eu tenho 3 sílabas.
Eu tenho uma sílaba aqui, essa primeira sílaba, ela é formada por uma consoante, outra consoante e uma vogal. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo, eu olho, porque eu aprendi desde menininho, desde novinha, que isso daqui é um dígrafo. Esse dígrafo aqui, ele não é separável. CH não pode separar, eu não posso falar, eu separar a sílaba assim. CI, CLE, T, não é isso. Isso aqui tem que ficar junto, é chiclete. Então, esses dígrafos, eles não são separáveis, tá bom? Doutra feita, tem alguém que vem escrevendo aqui. Ele vem escrevendo aqui, por exemplo, ele quer escrever aqui xícara. Aí só deu, opa, desculpa, que isso? Chiclete, né? Chiclete. Ele vem escrevendo aqui, aí não vai dar. A pauta do caderno dele chegou aqui. Aí ele bota um L aqui, aí ele vai lá na outra folha e bota o et aqui. Ele vai botar o et aqui, vai? É assim que a gente faz? Não é assim. Então aqui está escrito que é isso aqui? CL, et. Eu gosto muito de CL, et, é assim que eu ponho? Não. Se não for possível, o que acontece? Isso aqui é um encontro consonantal e ele permanece junto, porque esses encontros consonantais que não são considerados dígrafos, eles precisam permanecer juntos. Então, o que faz? Não vai dar para eu botar a vogal aqui para formar uma sílaba, até porque isso daqui não é uma sílaba, porque não tem uma vogal. Para ser sílaba tem que ser consoante e uma vogal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente deixa o xi aqui, dá, né, isso, põe um hífen e põe o clete aqui embaixo, clete, e vai continuando a escrever lindo e maravilhosamente. Então, isso daqui é uma questão que a gente precisa vigiar mesmo, que às vezes a gente quer poupar, né? Dá para botar um C e um L aqui, o resto eu ponho aqui embaixo. Não pode fazer isso, ok? E você não faça isso. Então, isso é uma das regras que a gente precisa aprender. E a gente vai aprender isso como? Sabendo quais são os dígrafos que se separam e os dígrafos que não se separam, ok? Então, tá. Então, os encontros consonantais, eles permanecem juntos. PL, né? Aqui, ó. PR, prato, ó. Fica junto aqui. PR fica junto. Não é isso? Então, porque isso aqui é um encontro consonantal. Isso aqui não é um dígrafo. Mas dígrafo não são duas consoantes, são duas consoantes, ou seja, duas letras, mas que representam apenas um som. Aqui na questão do prato, você ouve o P, pra, A. Então, você está ouvindo o som de todas essas letras aqui. Em contrapartida, aqui, se você escreve chiclete, você ouve, aqui você ouve o som do C e do H, não. Você ouve, que som a gente ouve? A gente ouve isso aqui, ó. Você ouve esse som aqui, ouve apenas um som, o X e o I, não é isso? Então, a gente está diante aqui do que? De um encontro chamado dígrafo, que na realidade a gente aprendeu esse tempo todo que dígrafos eram só CH, NH, RR, SH, mas dígrafos na realidade é o encontro de duas letras que apresenta apenas um som. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um outro dígrafo aqui, ó. Samba. Então, eu dividi a sílaba de samba. Eu ouvi esse som aqui do S, eu ouvi o som do A, mas eu não ouvi isso aqui, porque o nome dessa letra aqui é M. Eu gosto de Saemba, é assim que a gente adora Saemba. Você gosta de Saemba? A gente gosta de samba. Então eu ouço o som do S e o som do A, mas isso aqui eu não ouço. Isso aqui é representado, eu chamo esse AM aqui de dígrafo vocálico.
porque esse N não altera nada na sílaba. Eu posso fazer a representação, né? Eu posso fazer a representação fonética assim, ó. S, A, que é o que eu ouço, e posso nasalizar esse A aqui, ó. Sam, como é o som disso aqui, né? Sam, e depois eu ouço aqui, Ba. Viu? Então, a transcrição fonética disso aqui é isso aqui, samba. Então, na realidade, eu tenho aqui uma letra, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, não é isso? 5 letras. Mas a representação fonológica é essa aqui. A fonética é isso. Então, eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque fonemas é aquilo que eu ouço. Fonema é o som, ok? Então, o AN, né? AN, a gente chama de dígrafo vocálico. E os outros, CH, RH, NH, SS, eu chamo de dígrafo consonantal. Ele é um dígrafo, não é um consonantal. Ele é classificado como dígrafo, ok?